Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues e estou aqui hoje com os meus dois co-apresentadores, João Galute Rodrigues e Guilherme Ribeiro Paturi. Primeiro, vamos a Toronto, no Canadá, conversar com o Guilherme. Gui, como é que você está se sentindo hoje nesse 11º episódio do Boleiros de Humanas? Alô, pessoal, e aí Miguel, e aí João, um forte abraço para você, cara ouvinte, que mais uma vez nos acompanha, seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial, um prazer enorme estar aqui mais uma vez para o nosso episódio de fim de ano, que coisa linda, nem acredito que já passou 6 meses do Boleiros de Humanas, que coisa incrível. Exatamente, estamos aqui no nosso 11º episódio, já caminhamos 6 meses juntos, como o Gui bem lembrou. E João, como é que você está se sentindo hoje nesse 11º episódio natalino de final de ano do Boleiros de Humanas? Oi Gui, oi Miguel, é um prazer estar com vocês pela 11ª vez aqui no Boleiros de Humanas. Olá, boa tarde, bom dia e boa noite para o nosso caro ouvinte. Gostaria já de desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos aí que estão nos ouvindo. E vamos para mais uma aí, 11º episódio, é muito bom estar aqui com vocês de novo. Perfeito. Como o João bem disse, eu também já comecei a elaborar. Esse é um episódio natalino e, apesar de estarmos lançando, né, no dia 18 de dezembro, é um episódio natalino, já em comemoração dessa data festiva. E não poderia ser diferente, escolhemos um tópico que tem conexão com o Natal. Vamos celebrar isso, e esse tópico é a trégua de Natal durante a Primeira Guerra Mundial. Então, sem mais delongas, vamos passar a essa exploração desse tópico que é bastante conhecido. Existem filmes, produções famosas de Hollywood sobre este tema, então com certeza será um episódio que será bem interessante para você, caro ouvinte. Sem mais delongas, então, passando ao kickoff. Bem-vindos novamente, então, ao primeiro bloco desse nosso 11º episódio natalino do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Então, meu caro amigo João, estamos aqui, como já apresentei nessa nossa introdução, né, do podcast Boleiros de Humanas, vamos falar sobre a trégua de Natal, que foi um evento que marcou o início da Primeira Guerra Mundial. O que você tem a falar, né, a apresentar sobre este tópico? Obrigado, Miguel. Então, vamos começar falando sobre as causas da Primeira Guerra Mundial, que é algo que divide os historiadores até hoje, né? Isso acontece porque, diferentemente da Segunda Guerra Mundial, a Primeira não tem uma causa bem definida e foi mais com muitos fatores juntos. Sem enrolar mais, vou passar agora a palavra para o Gui, que ele pode explicar mais um pouco sobre isso, já que ele tem amplo entendimento do assunto. Gui? Amplo entendimento? Não sei, mas a gente estudei, então sei algumas coisas sobre essas causas que realmente tem vários motivos. Como o João falou muito bem, na Segunda Guerra o motivo é fácil. Hitler invadiu a Alemanha. A Polônia, desculpa. E isso desencadeou a Segunda Guerra. Mas no caso da Primeira, o que leva a um conflito europeu é uma crise, na verdade, de relações austro-sérbias, que é algo que nunca poderia ter acontecido em 1900, por exemplo. Então, muita gente fala que o que levou à Primeira Guerra foi, quando você pergunta para alguém na rua, se você perguntasse para alguém, o que você acha que causou a Primeira Guerra? Se a pessoa entendesse a Primeira Guerra, ela provavelmente falaria que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro ao trono austro-húngaro, quando ele foi assassinado em Sarajevo. E que isso levou à guerra. Mas eu diria, e muitos historiadores, como a Margaret Macmillan, uma das maiores historiadoras sobre a Primeira Guerra, discordam dessa visão simplista sobre o que causou
o confronto, porque na verdade foram, como o João falou muito bem, foram vários fatores juntos. E um dos principais fatores eu gostaria de rapidamente explorar é o sistema de alianças europeu, que foi muito importante em levar à guerra. Porque todos os países, quase todas as grandes potências europeias estavam conectadas ou por uma aliança ou um tratado ou outro. Então vamos explorar isso rapidamente. Otto von Bismarck foi um chanceler ou primeiro-ministro alemão que foi importantíssimo porque foi por causa dele que existe a Alemanha. Ele foi o principal arquiteto da unificação alemã, que levou vários reinos pequenos que existem na atual Alemanha se fundirem com Prússia e Bavária para formarem a Alemanha. E ele conseguiu formar a Alemanha por uma guerra, pela Guerra Franco-Prussiana, em que levou à humilhação da França pela Prússia e pela criação do Estado alemão. E por causa dessa Guerra Franco-Prussiana, agora a Alemanha tinha grandes divergências e era hostil e eram inimigas a França e a Alemanha por causa dessa guerra. E por isso, Bismarck entendia que para ter um sistema de relações internacionais que fosse garantir a segurança alemã, ele precisava necessariamente isolar a França. E por isso nasceu o que muitas pessoas chamam do sistema bismarckiano, lembrando, Bismarck, Otto von Bismarck, chanceler, de relações internacionais. E o que esse sistema bismarckiano fazia? Essencialmente, ele ligava a Alemanha com algum tipo de aliança, mesmo que indireta, com as principais potências europeias, excluindo a França. Ou seja, a Alemanha tinha tratados com a Rússia, Itália, Áustria e indiretamente com a Grã-Bretanha. Isso não só garantia, como eu disse antes, a segurança alemã por unir a Alemanha com vários países, como isolava a França, que por não conseguir se aproximar com essas outras potências por causa da Alemanha, ficava realmente sozinha na Europa. E isso por muito tempo funcionou. Era um período, digamos, de relações internacionais muito pragmáticas da parte da Alemanha e funcionou em garantir a segurança alemã. Mas depois da morte de Bismarck, muitos não gostavam desse sistema pragmático de alianças. Eles não entendiam por que a Alemanha tinha que perseguir justamente uma política de relações internacionais pragmática em vez de seguir uma política de relações internacionais independente, como eles diziam, como todos os países da Europa. E, por isso, o Kaiser, o imperador alemão, Wilhelm II, decidiu não renovar o tratado com a Rússia, que era chamado de Tratado de Resseguro, em 1890. Então, o tratado evaporou. E isso foi péssimo para a Alemanha. Porque isso, exatamente como Bismarck previu, fez com que a Rússia, que já era hostil à Alemanha e tinha, digamos, acabava ficando um pouco mais amigável por causa desse tratado, ficou mais hostil ainda contra a Alemanha e se uniu com a França. E essa união, esse tratado que foi assinado entre a Rússia e a França destruía o sistema bismarckiano de relações internacionais, porque agora a França não estava mais isolada no continente. Tinha um forte aliado, que era uma das principais potências da Europa, que era a Rússia. E isso só foi piorando. Porque ao mesmo tempo que a Rússia assinava esse tratado com a França, a Inglaterra, que previamente tinha sido amigável à Alemanha, começou a também se distanciar da Alemanha quando a Alemanha começou a construir uma frota naval, embarcou num programa de reestruturação naval que visava construir uma grande frota alemã. E isso assustou os britânicos, que eram os maiores, tinham a maior frota do mundo, justamente por ser uma ilha. E tendo a Alemanha, de uma certa maneira, desafiando a sua hegemonia nos mares, fez com que a Inglaterra, que por mais que quisesse uma aproximação com a Alemanha, não conseguisse fazer, porque a Alemanha basicamente forçou
a Inglaterra entrar numa corrida naval. Então tínhamos uma corrida naval acontecendo entre a Inglaterra e a Alemanha. E essa corrida naval, por outros fatores também, mas o motivo mais sólido, digamos, foi essa corrida naval, fez com que a Inglaterra se alinhasse com um país que era tradicionalmente inimigo, que é a França. Porque atualmente estamos acostumados em falar, a França e a Inglaterra são países amigos, lutaram juntos na Segunda Guerra, foram aliados na Guerra Fria. Ok, só que antes da Primeira Guerra, a Inglaterra e a França eram inimigos tradicionais, mas devido à desastrosa, digamos, diplomacia alemã no começo do século XX, a Inglaterra e a França deixaram suas diferenças ao lado e assinaram a Entente Cordiale em 1904. E isso basicamente dividia a Europa em dois lados. Tínhamos a França, Inglaterra e Rússia, apesar de que a Inglaterra não estava totalmente, digamos, foi mais para frente que a Inglaterra teria um acordo direto com a Rússia, mas por a França estar ligada à Inglaterra e à Rússia por tratados, acabava que tínhamos esse lado. E, por outro lado, no outro lado, digamos, tínhamos a Alemanha, que ainda segurava uma das alianças do sistema bismarckiano, que é a sua aliança com a Áustria-Hungria, e também tinha uma aliança com a Itália, mas essa aliança com a Itália era um pouco... não dava para depender dos italianos, digamos assim. E vamos ver isso um pouco mais para frente. Mas o meu ponto é, chegando nesse começo do século XX, diferentemente do final do século XIX, a Europa estava mergulhada, digamos assim, em um sistema complexo de alianças, em dois lados. Então, essas alianças foram muito importantes para o começo da guerra. Porque quando a Áustria-Hungria não invade, mas dá um ultimato para a Sérvia, depois do assassinato do arquiduque, e essencialmente força a Sérvia a rejeitar o ultimato, tendo em vista que o ultimato era muito rigoroso, e decide invadir a Sérvia, a Rússia, que é um país eslavo, resolve defender a Sérvia, porque a Sérvia também é um país eslavo. Quando a Rússia entra em conflito com a Áustria-Hungria, isso faz com que esse sistema de alianças fosse ativado. Então, justamente, quando a Rússia ataca a Áustria-Hungria, a Alemanha entra para defender a Áustria-Hungria e, consequentemente, a França entra para defender a Rússia. E quando os alemães entendem, justamente por causa disso, os alemães declaram guerra à França, e quando os alemães invadem a França pela Bélgica, a Inglaterra entra para defender a Bélgica e a França, e assim temos a Primeira Guerra Mundial. Então, eu não estou dizendo aqui que só essas alianças foram responsáveis para a guerra. A gente pode fazer um episódio inteiro só sobre as causas da Primeira Guerra, e esse sistema de alianças é só uma das causas. Mas, então, eu queria, basicamente com esse bloco, explicar como a resposta simplista de que o que causou a guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando não é verdade. E que esse sistema de alianças também foi uma das causas mais importantes para a Primeira Guerra Mundial. Perfeito. Eu achei essa explicação até bastante sucinta para os padrões boleiros de humanas. Mas eu acho que eu concordo com quase tudo que você falou. Acho que a única ressalva e talvez até não é nenhuma ressalva, porque, igual você falou agora, de forma simplista, a Primeira Guerra se deve ao assassinato do Francisco Ferdinando em Sarajevo. Daí você também falou que a Segunda Guerra se deve à invasão da Polônia por parte da Alemanha nazista. Eu acho que de forma simplista isso. Claro que existe todo um contexto maior, diplomático, que envolve o Reino Unido, a França, negociações que culminaram, né, com essa invasão da Polônia. Inclusive que já entramos em outros episódios aqui, mas eu acho que só vale sempre falar, né, quando a gente fala sobre a Primeira Guerra Mundial, que fazer uma comparação com a Segunda Guerra Mundial, ainda mais com a exegese desses dois conflitos. Enquanto a Segunda Guerra Mundial está embedada, né, acho que num contexto de amplo nacionalismo e fervoroso nacionalismo, principalmente por parte
da Alemanha nazista, eu acho que tem, né, todo esse contexto em que é uma guerra movida não só por um sentimento dos que governam, mas também principalmente Hitler e até os que combatiam a Alemanha nazista, né, o Reino Unido, a França, tinham o sentimento de inflar as suas populações. Foi um conflito muito mais generalizado nesse aspecto do que a Primeira Guerra Mundial. Acho que você explicou isso muito bem aqui, Gui, que a Primeira Guerra Mundial se deve, né, a uma série de complicadas alianças, e muitas vezes essas alianças envolviam famílias que estavam no poder há vários e vários anos, né? Inclusive, né, existe acho que é uma anedota, um ponto interessante do início da Primeira Guerra Mundial, que foi uma troca de mensagens, correspondências entre o Tsar Nicolas da Rússia e o Wilhelm, que era, né, o mandatário da Alemanha. Os dois eram primos e trocaram várias mensagens após a morte do Francisco Ferdinando, onde os dois primos, amigos, tinham crescido juntos, de certa forma, estavam conversando e sabiam que teriam que entrar em um conflito, mas, de certa forma, eram as mesmas famílias se combatendo. Então, acho que muito nesse sentido, e vários historiadores concordam, que nesse início da Primeira Guerra Mundial existia até um senso de companheirismo entre os soldados de lados opostos. Foi isso que permitiu algumas tréguas, não só a trégua de Natal, em 1914, mas alguns momentos durante esse início da Primeira Guerra Mundial, onde nas trincheiras o conflito era interrompido, soldados poderiam descansar e até mesmo recolher, né, feridos, mortos, porque existia um senso que o conflito estava ocorrendo, que eles tinham que combater, honrar, defender seus países, mas não era necessariamente algo que era intrínseco a um soldado como francês ou soldado búlgaro, lutar ali. Não era um sentimento de nacionalismo profundo como existia na Segunda Guerra Mundial, onde os soldados nazistas estavam lutando pela pátria da Alemanha, pelo sentimento de ser superior, né? Todo o pensamento maléfico da raça superior, né? Os arianos. Isso tudo era uma ideologia que prevaleceu e de certa forma, né, obviamente, os aliados na Segunda Guerra Mundial indo contra isso, né, os franceses lutando pelo sentimento de ser francês e defender a França contra essa força que era o nazismo, né? Então, acho que, de certa forma, isso talvez o quesito mais importante desse início da Primeira Guerra Mundial. Obviamente, depois o conflito, conforme ele vai permeando, ele vai transmutando, e vamos falar sobre isso mais adiante. Mas acho que você pode até concordar, Gui, só para a gente fechar aqui, ou discordar, obviamente, que eu acho que existe essa diferença intrínseca sobre as motivações entre esses dois grandes conflitos históricos. Ah, sim, eu concordo. Também é um tempo completamente diferente. Na Primeira Guerra foi realmente uma guerra entre impérios, que nem você entrou um pouco, Miguel. Tínhamos o Kaiser da Alemanha, o Tsar da Rússia, o rei da Inglaterra, apesar de o rei da Inglaterra não mandar muita coisa. Inclusive, os três eram primos. Acho que você entrou um pouco nisso também. E acaba que, sim, era um tempo diferente. Acho que você vai entrar nisso mais pela frente, Miguel, mas as pessoas, muitos na Europa, queriam uma guerra para ser a guerra da geração deles, porque muitas gerações, quase todas as gerações, tinham uma guerra. E tinha muitos acreditavam que a guerra não ia durar muito. O slogan usado pelo governo, não um slogan necessariamente, mas uma frase muito dita na Inglaterra no comecinho da guerra era home by Christmas, ou over by Christmas, ou seja, a guerra vai terminar até o Natal, e durou muito mais que só o Natal, com o conflito durando quase 4 anos inteiros. Mas sim, eu concordo que a motivação era bem diferente do que era durante a Segunda Guerra. E só para acabar um pouquinho, só para fechar mesmo as causas da Primeira Guerra, eu entrei nessa parte, nessa teoria de que a guerra foi causada
pelo sistema de alianças da Europa. Mas outra teoria é que a Alemanha buscou guerra, porque alguns historiadores dizem que a Alemanha, se sentindo isolada na Europa, com as alianças franco-russianas e anglo-francesas, percebia que logo não seria um país tão poderoso e decidiu queria uma guerra para justamente assegurar a influência e um poder alemão, porque sentia que se a guerra não acontecesse logo, em poucos anos a Alemanha não poderia ganhar uma guerra contra a Inglaterra e a França. Então muitos historiadores dizem que a Alemanha forçou a Áustria-Hungria a escrever um ultimato duro para a Sérvia realmente não ter opção e rejeitá-lo e causar uma guerra. Então só queria entrar nisso e deixar aí que a Alemanha, muitos historiadores dizem que a Alemanha buscava uma guerra preventiva e de uma certa maneira levou o seu aliado, a Áustria-Hungria, a ser intransigente e duro com a Sérvia para causar uma guerra. Perfeito, então passando sem mais delongas ao nosso segundo bloco, o Toco e Me Voe. Então agora vamos começar o nosso segundo bloco deste 11º episódio do podcast Boleiros de Humanas, o nosso Toco e Me Voe. E sempre lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, o programa Podercast, a divisão de podcast, jornal digital Poder 360. E agora, depois de explorar bastante as causas da Primeira Guerra, e não bastante, explorar por cima, porque, como eu disse antes, é muito difícil você realmente fazer uma exploração das causas da Primeira Guerra, porque tem livros de mais de 800 páginas só sobre isso. Recomendo, inclusive, vou recomendar livros ao final do programa sobre esse tema, mas agora vamos falar sobre a trégua do Natal. Como foi isso, Como foi essa trégua de Natal nas trincheiras da Primeira Guerra? Eu acho que a trégua de Natal aqui, exemplificando esse nosso episódio natalino do podcast Boleiros de Humanas, eu acho que é talvez um dos eventos mais entoados, mais recontados sobre as trincheiras da frente ocidental na Primeira Guerra Mundial. A trégua de Natal, ou a Christmas Truce em inglês, foi um armistício informal que ocorreu no Natal de 1914 e a semana que antecedeu a data festiva. De acordo com historiadores do Imperial War Museum de Londres, um museu criado em Londres em 1917 para recontar as histórias das participações do Reino Unido, do Império Britânico em diversos conflitos pela história. De acordo com o Imperial War Museum, as festividades teriam sido iniciadas, na verdade, pelos alemães na frente ocidental. O Imperial War Museum conta que as festividades coletivas teriam começado na noite do dia 24 de 12 de 1914, justamente a véspera de Natal, com um conflito já interrompido. É importante frisar que o conflito, na verdade, foi interrompido em algumas áreas da frente ocidental. Não foram em todos... Não foi essa trégua informal, não foi algo que permeou por toda a frente ocidental, mas algo que foi específica para alguns pontos. Existiam alguns locais onde o conflito continuou muito por decisões dos oficiais que pensavam que uma interrupção no conflito, no combate, poderia acabar com esse espírito combativo de seus soldados, e sempre existia, igual o Guilherme falou aqui, aquela sensação de que o conflito pode acabar logo, então não podemos deixar que os soldados percam esse senso de combate, porque estamos chegando ao fim, afinal já estamos no Natal, e todos, uma grande parte acreditava
que o conflito acabaria até o Natal de 1914. Já que já estavam no Natal, ele muito bem poderia estar chegando ao fim. Não seria a hora para tirar o pé do acelerador. No entanto, nas áreas onde houve, né, essa trégua informal, esse armistício informal, os soldados da Força Expedicionária Britânica teriam ouvido cânticos natalinos provenientes do outro lado da trincheira, ou seja, os alemães e outros combatentes dos impérios centrais, o Império Austro-Húngaro, por exemplo. E outras tradições, como árvores iluminadas, também são relatadas por historiadores do Imperial War Museum como sendo erguidas pelos alemães do outro lado da trincheira. Com isso, os ingleses também recontam que eles estariam cantando cânticos natalinos e, de forma geral, como já estavam em um armistício informal, alguns começaram a se aventurar na chamada Terra de Ninguém. O que é a Terra de Ninguém? É uma área disputada entre dois lados em uma guerra, e justamente na Primeira Guerra Mundial acho que isso se torna ainda mais evidente, né? Porque como alguns devem saber, né? Acho que a maioria dos nossos ouvintes deve conhecer sobre como foi o método de combate na Primeira Guerra Mundial, que foi bastante fulcrado na guerra de trincheiras, né? Onde dois lados estavam opostos em valas cavadas, né, no chão. Existia uma área no centro dessas trincheiras que é, de fato, conhecida como a Terra de Ninguém, em inglês a No Man's Land. E essa área que era, basicamente, se soldados se aventurassem além de suas trincheiras na Terra de Ninguém, muito provavelmente eles seriam mortos, né, seja por tiros da artilharia do lado oposto, ou até mesmo por minas que estavam colocadas na Terra de Ninguém. No entanto, como já premiava esse armistício informal, alguns começaram a se aventurar nessa Terra de Ninguém. E por alguns motivos, alguns foram recolher os soldados, companheiros que estavam feridos, outros foram recorrer já aos seus companheiros que teriam perdido, né, morrido durante outros dias de conflito. E existem relatos, fotografias de indivíduos dos lados opostos que se encontraram na Terra de Ninguém, trocaram presentes, até mesmo refeições típicas. Os ingleses fizeram a sua refeição, a sua ceia, entre aspas, né, natalina, trocaram com as refeições dos alemães e tiveram uma confraternização no meio da Terra de Ninguém. E de acordo com o Major Marmaduke Leslie Walkington, que é uma das fontes que o Imperial War Museum de Londres usa para redigir o seu estudo sobre a trégua de Natal, o major que estava presente em uma dessas áreas onde esse armistício informal permeou na frente ocidental, esse armistício informal teria começado com o lado oposto, né, os alemães dizendo, né, proferindo em inglês meio quebrado, we no shoot, you no shoot, ou seja, vocês não atiram e a gente não atirará. Então, foi algo que ocorreu de forma informal, porém, foi bastante frutífero nesse lado. Eu acho que até, voltando àquela tecla que eu bati no kickoff, demonstra, né, a humanidade que existia ainda em dezembro de 1914. Podemos considerar aí ainda o início da Primeira Guerra Mundial. Acho que vários ainda tinham interesse em confraternizar nesse sentido, né? Porque não era uma guerra que tinha tantas mortes naquele momento, já era um conflito bastante violento, mas ainda não tinha amontoado a estatística gritante que vamos ver mais adiante.
e acho que ainda perdurava aquele sentimento de que não era um conflito que era intrinsecamente nacionalista, como foi a Segunda Guerra Mundial. Então era possível essa confraternização. E nessa tecla aqui, entrando no componente esportivo do Boleiros de Humanas, existem relatos de que algumas partidas de futebol teriam ocorrido entre os soldados britânicos e soldados alemães na terra de ninguém, ou seja, um jogo de futebol natalino jogado entre soldados dos Impérios Centrais e soldados da Tríplice Entente. E existem argumentos que defendem que essa partida de fato teria ocorrido e outros que afirmam que não existe uma forma de comprovar que ocorreu uma partida de futebol na terra de ninguém. Para os que acreditam que a partida de fato ocorreu, existem evidências que comprovam, sem sombra de dúvidas, que alguém, em certo ponto dessa trégua natalina, chutou uma bola, eu acho que essa é a palavra que vários historiadores usam, na terra de ninguém durante a véspera de Natal. Por óbvio, né? O futebol sempre foi algo que foi presente nos campos de batalha, porque os soldados britânicos e alemães, como bem os civis desses dois países, são simplesmente apaixonados pelo esporte. Então, existiam jogos de futebol que eram jogados entre os soldados desses países. Então, até os que não acreditam que existe que essa partida teria ocorrido, admitem que é possível que tenha ocorrido um jogo de futebol neste dia, conforme dita esse folclore da Primeira Guerra Mundial. No entanto, acho que o que os céticos afirmam que seria talvez o maior empecilho para ter ocorrido uma partida de futebol naquele dia seria a definição de fato sobre o que é uma partida. Seria alguns soldados chutando a bola de um lado para o outro e brincando de futebol uma partida, ou se uma partida de fato precisa ser 11 jogadores contra 11 jogadores, ou necessariamente até duas equipes jogando entre si. Aparenta claro que em alguns pontos existem fotografias de soldados jogando entre si, mas de fato foi uma partida organizada entre duas equipes. Existem evidências, né, que apontam para partidas jogadas. Por exemplo, o jornal The Times teria publicado em janeiro de 1915 que um soldado mandou uma carta de volta dizendo que teria ocorrido uma partida onde os ingleses teriam perdido, né, de 3-2 para os alemães. Então, existem alguns relatos de partidas de fato ocorrendo, mas é tudo com base em fontes primárias. Não existe uma comprovação que uma partida organizada tenha ocorrido. Mas, como estou reiterando aqui, existe ampla evidência de que ocorreu diversas instâncias onde futebol foi praticado na terra de ninguém, não necessariamente de forma organizada, colocando britânicos e alemães de lados opostos, ou até mesmo em equipes mescladas, mas é um fato, né? Temos fotos, temos cartas, é muito provável e tem evidência que aponta para instâncias onde futebol foi jogado na terra de ninguém. Então,
De certa forma, eu acho que o mais importante aqui, e nisso tanto os historiadores que afirmam que não ocorreu uma partida como aqueles que afirmam que ocorreram partidas, concordam que o futebol foi praticado na terra de ninguém durante a trégua de Natal de 1914. Seja isso em uma partida organizada, com resultado de 3-2 para os alemães, ou até mesmo em jogos entre brincadeiras mesmo, rodas de bobinho, entre aspas, aqui, entre os soldados. Mas o futebol, de fato, foi jogado, foi praticado na terra de ninguém, entre as trincheiras da frente ocidental em 1914, demonstrando novamente, né, como a humanidade ainda permeava durante esse início da Primeira Guerra Mundial. Alguma coisa a adicionar, Gui, João, sobre esse aspecto, sobre essa ocorrência, né, sobre a prática do futebol na terra de ninguém? Eu não ia ter muito coragem de jogar, e vocês? Pois é, isso é... Você meio que tocou, Miguel, sem falar, eu acho. E isso é... Essa trégua de Natal é o maior exemplo do... Uma coisa que historiadores... de um fenômeno da Primeira Guerra que historiadores chamam de live and let live, ou viva e deixe viver. Que era justamente isso. Quando espontaneamente, depois de longos meses ou semanas de guerra na trincheira, soldados de ambos os lados, né, resolviam parar de lutar de uma certa maneira. Ou não atirando de um lado para o outro, ou só atirar de uma maneira que deixando claro para o outro lado que não tinham intenção letal. Então acabava que os lados não se enfrentavam. E quando um major, não um major, não tem nada de exército, mas quando, digamos, o oficial em comando mandava os seus homens atacarem outra trincheira, eles faziam isso de uma maneira muito... Não ruim, mas de uma maneira sem entusiasmo para mostrar ao outro lado... Para usar o português claro aqui, corpo mole. Isso, fazer uma maneira de corpo mole. Para mostrar ao outro lado que eles não queriam realmente atacar. E o outro lado acabava entendendo e não atacava de volta. Então esse era o fenômeno de viva e deixe viver. E o maior exemplo desse fenômeno foi realmente a trégua de Natal de 1914, que você descreveu tão bem, Miguel. Então, perfeito. Passando então para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do 11º episódio do podcast Boleiros de Humanas, o arremate. Olá, vamos passar agora então para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte, o arremate. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Então, no início do conflito, as tréguas eram comuns, né? Tinham o intuito de permitirem que os soldados recuperassem os mortos e os feridos na chamada Terra de Ninguém, igual o Miguel e o Gui bem falaram aí no último trecho. Existem os relatos dos períodos de cessar-fogo para que os combatentes pudessem exercitar, descansar ou se alimentar à vista do lado inimigo em paz. Então, nos momentos que ambos os lados tinham de se preservarem e foram um período de se preservarem para o próximo conflito. Historiadores concordam que no início do conflito existia um senso de companheirismo mesmo entre os inimigos, guerra da burguesia que forçavam as classes baixas, os soldados, uns contra os outros. Exatamente, existia esse senso de companheirismo, igual você falou muito bem aí, João, que auxiliava esses períodos de cessar-fogo, igual o Gui bem tocou, né, esse conceito de live and let live, onde os soldados, igual você disse, poderiam se exercitar, descansar, etc., sem sofrer com ataques
da trincheira, né, do lado oposto. E eu acho que isso volta àquilo que eu falei no início do podcast, no kickoff, a ideia de que isso era uma guerra mais das famílias, né, uma guerra de impérios, igual o Gui bem exibiu no kickoff, que forçava os soldados, né, as classes baixas, a esse embate, né? Eles estavam lá muito por uma determinação das classes altas e estavam apenas servindo, né, cumprindo o seu dever, o seu papel. Mas não era algo, vou frisar novamente, isso é algo que eu acredito de forma bastante fervorosa, não era algo intrínseco, nacionalista, patriota, como foi a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que nesse início, ainda mais, né, da Primeira Guerra Mundial, não existia um senso de combater o mal no campo de batalha ou defender necessariamente a minha pátria. Claro, existia ainda um senso de patriotismo e nacionalismo, mas não era algo tão fervoroso e que impulsionava o moral, o moral dos combatentes, como foi na Segunda Guerra Mundial, né? Como vocês sabem, alguns devem saber, a Segunda Guerra Mundial, em alguns países, como por exemplo a Rússia, é conhecida até hoje como a Grande Guerra Patriota. E eu acho que eventos como a Trégua de Natal de 1914 e igual o João falou aqui, né, esses momentos de cessar fogo no início do conflito ajudam a demonstrar isso, que era, na verdade, um conflito que era ordenado pelos impérios e os soldados estavam ali combatendo, obviamente honrando os seus deveres, né, os seus deveres de combater, mas não era algo que era tão intrínseco como foi a Segunda Guerra Mundial. Existia, então, né, um sentimento de respeito à humanidade entre os lados nesse início. Essa é a palavra que às vezes é utilizada por historiadores desse início da Primeira Guerra Mundial, que é um sentimento de humanidade e respeito entre ambos os lados. No entanto, com o alongamento do conflito, a vida cruel nas trincheiras, e aí podemos colocar doenças, falta de mantimentos como comida e remédios, etc., e constantes bombardeios, e principalmente, eu gostaria de frisar aqui, o emprego de gás venenoso, né, conforme o tempo foi passando, e o gás se tornou um método de combater mais popular na Primeira Guerra Mundial, permeia o entendimento que o outro lado, né, da trincheira, de fato representa o inimigo. Conforme o conflito foi se alongando, né, o Gui já falou ali no início que vai ser um conflito rápido, vai durar só até o Natal, mas conforme isso foi passando em ano após ano, e ainda mais com mortes violentas, o emprego de gás venenoso, as tréguas se tornaram cada vez mais esparsas. Não houve mais instâncias de tréguas festivas de forma tão disseminada como em 1914. Eu acho que muito disso se deve à violência na Primeira Guerra Mundial. Aí podemos pontuar algumas batalhas que ocorreram, né, em 1916, com a Batalha do Somme, que durou 4 meses, e existem estimativas de 1 milhão de mortos no geral, né, na Batalha do Somme, e até mesmo a Batalha de Verdun, que é a batalha mais longa da Primeira Guerra Mundial, também em 1916, que durou 10 meses, e estimativas colocam aí em 300 mil mortos na Batalha de Verdun. E eu acho que é tudo culminando a isso, né? Essas tréguas foram se tornando mais esparsas. Por quê? Porque apesar de não ser um conflito que colocava esse senso de nacionalismo, patriotismo, igual foi a Segunda Guerra Mundial, e existia até um senso de companheirismo no início, conforme o conflito foi se alongando e essas dificuldades foram aparecendo e os métodos de combate, principalmente, foram se tornando mais violentos e mais maléficos, como o emprego do gás venenoso. Eu acho que por mais que existisse um entendimento que o outro lado, os soldados em si, não representavam um inimigo, era difícil
permitir uma trégua quando tantos companheiros seus, né, seus amigos de trincheira, de combate, estavam perdendo as suas vidas, morrendo ao seu lado devido às ações do lado oposto. Concorda, Gui? Concorda, João? Eu acho que você falou tudo, Miguel. Eu realmente concordo com tudo que você disse aí. Eu acho que é bem isso mesmo, pra falar bem a verdade. Mas agora eu acho que a gente devia entrar, então, nas estatísticas na guerra, realmente, né? Pra gente ter uma noção dos números, porque a Primeira Guerra foi a guerra mais letal da Europa, salvo engano. Foi eu com certeza superou a Segunda Guerra em número de mortes, mas eu tenho quase certeza que também foi a guerra mais letal da história do continente. Então, entrando aqui nos números em si, quase 20 milhões de mortos, quase 20 milhões de pessoas, desculpa, morreram entre militares e civis. E para ter uma comparação com o nosso período atual, 1.621.000 pessoas são estimadas de terem morrido da Covid-19. Mas voltando aqui à Primeira Guerra, desses 20 milhões de mortos, 9,7 milhões eram militares. Então, muitos civis morreram também. Do lado da Entente, ou seja, a França, Rússia, Reino Unido e o Commonwealth britânico, né, que inclui também o Canadá, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, etc., 5,7 milhões de soldados morreram. Por outro lado, nas potências centrais, 4 milhões de militares morreram. Foi no caso lembrando que os países centrais eram a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Bulgária e o Império Otomano. Mas, como eu falei anteriormente, foram mais civis que morreram, com 10 milhões de civis perdendo sua vida durante a Primeira Guerra Mundial. E só no Reino Unido, inclusive, se estima que perderam as suas vidas 1.350.000 pessoas. E na Itália, foram cerca de 1.160.000 pessoas. Então, realmente, os dois países sofreram muitas baixas no conflito, não é mesmo, Miguel? Justamente isso, né? Em termos de comparação, igual você fez com a Covid-19, né? A pandemia que assola o nosso mundo aqui hoje. Estamos gravando, né? É importante frisar, no dia 15 de dezembro de 2020, ou seja, alguns dias antes de sair o podcast, no dia 18, talvez você esteja ouvindo aqui, ou até mesmo depois. Mas hoje, né, a Covid-19 é responsável por cerca de 65 mil mortos no Reino Unido. Então, em comparação, né, se a gente for fazer essa comparação, o Reino Unido, que é um dos países que mais foram acometidos pela Covid-19 atualmente na Europa, temos 65 mil mortos. É importante essa comparação, acho que para ver, né, para entender como a Primeira Guerra Mundial foi, de fato, responsável por um número assombrante de mortes, seja de civis por falta de comida, por doenças, como já tocamos no nosso primeiríssimo episódio do podcast Coleiras de Humanas, onde fizemos uma comparação entre a Covid-19 e a gripe espanhola. Vários indivíduos morreram, né, durante a Primeira Guerra Mundial devido à gripe espanhola. Então, foi de fato um momento histórico onde várias pessoas perderam a sua vida no quesito de forma violenta, né? Obviamente, podemos colocar aí pessoas que morreram, né? Soldados combatentes de forma, né, no combate em si, mas também vários perderam as suas vidas nas trincheiras, seja por doenças dentro da trincheira, algum ferimento de combate que acabou levando à morte devido à infecção. Como sabemos, não existia antibióticos, a penicilina não existia à época, então vários soldados acabaram morrendo por ferimentos que desenvolveram uma doença que era
mortal à época. Hoje em dia seria possível até tratar, mas só demonstra, né, como esse ambiente, esse período histórico era propício, acho que, a angariar esse número massivo de mortes, como o Gui impuou aqui. Eu acho que todos os componentes da época auxiliaram, né? Seja a pandemia da gripe espanhola, o emprego de armas mortíferas e maléficas como gás venenoso e a vida insalubre nas trincheiras. Tudo isso ajudou a amontoar esse número extenso de mortes durante a Primeira Guerra Mundial. Eu acho que, nesse quesito, em termos de estatísticas, a gente pode bater em várias teclas aqui, além dos 20 milhões de mortos durante, né, estimativa durante a Primeira Guerra Mundial, também estima-se que 21 milhões de pessoas ficaram feridas durante o conflito. E só para pontuar aqui uma outra estatística, estima-se que a artilharia do Império Alemão teria usado 222 milhões de cartuchos, né, de rounds de balas durante o conflito, para vocês entenderem como o combate nas trincheiras era caótico, né? Até para você para pensar que isso era um combatente somente. Óbvio, o Império Alemão foi um dos maiores contribuintes para a Primeira Guerra Mundial, mas só um combatente, 222 milhões de cartuchos de balas. É realmente muita coisa. Muito bem. Então, mais uma coisa a declarar, senhores, antes de terminarmos este nosso arremate? Sem nada a declarar, acho que podemos passar para o nosso segundo bloco. Vamos nessa. Muito bem. Então, senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado por estarem conosco nesse 11º episódio do podcast Boleiros de Humanas sobre a trégua de Natal e assim a Primeira Guerra, um pouco mais em geral. Daqui, de todos nós, do Boleiros de Humanas, do Poder 360, queremos estender um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos vocês que nos acompanharam, mesmo os ouvintes mais antigos aos mais novos. É um prazer ter vocês aqui e muita feliz festas, principalmente nesse ano que foi tão difícil para todos nós. E esperamos continuar contando com a sua audiência, seu apoio e seu carinho ano que vem. E não se esqueçam também de nos acompanhar para a segunda parte do nosso 11º episódio, nosso shootout e alternadas, onde vamos fazer um nosso tradicional quiz sobre sobre algo que aprendemos e que falamos no programa de hoje, e teremos também um pequeno debate sobre o tema a ser definido ainda, tendo visto que o tema é sempre surpresa para mim e para o João. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, um abraço e até mais. Olá, então sejam todos bem-vindos novamente então, à nossa segunda parte do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Sem mais delongas, então, estamos aqui no nosso shootout, né, esse nosso bloco de rápidas perguntas e respostas sobre o tema que debatemos hoje, no geral, a Primeira Guerra Mundial e principalmente o episódio da Trégua de Natal de 1914. Sem mais delongas, então, passando à nossa primeira pergunta. Em que cidade o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado? Para quem prestou atenção no podcast, falamos várias vezes sobre isso. Seria A, Belgrado, B, Bagdá, C, Bucareste ou D, Sarajevo? Gui, qual é a sua resposta? Eu vou de D, Sarajevo. João, mesma pergunta. Em que cidade o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado? A, Belgrado, B, Bagdá, C, Bucareste ou D, Sarajevo? Para quem prestou atenção,
É de Sarajevo. Justamente os dois estão corretíssimos. Sarajevo foi a cidade onde o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado pelo Gavrilo Princip. O Gui estava me zoando aqui no começo da gravação, falando que eu não sabia, mas eu tô até falando, Gavrilo Princip, membro da sociedade da mão preta, mão negra, não sei exatamente se é preta ou negra, agora me fugiu, mas Gavrilo Princip, nacionalista sérvio, assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando quando ele transitava em seu carro aberto. É difícil pensar, né? Vários líderes já foram assassinados quando transitavam em seus carros abertos, né? Alguma hora eles deveriam parar, né? Que bom que pararam. Mas justamente isso. Em Sarajevo, arquiduque Francisco Ferdinando assassinado pelo Gavrilo Princip. Perfeito, os dois acertaram. Pergunta número 2. Qual dos seguintes países foi neutro no conflito? Seria A, Portugal, B, Espanha, C, Brasil ou D, Grécia? João? Letra B, Espanha. Letra B, Espanha. Gui, a sua resposta. Qual país foi neutro no conflito? Portugal, Espanha, Brasil ou Grécia? É isso mesmo, tem que ser a letra B, Espanha. Letra B, Espanha. Os dois são corretos. Novamente, a Espanha permaneceu neutra no conflito. Brasil, para os que não sabem, sim, entrou na guerra em 1917. E Portugal também, nossos queridos irmãos lusitanos, também participou da guerra. Então, justamente os dois certos. Letra B, Espanha, permaneceu neutra durante a Primeira Guerra Mundial. Passando então para a pergunta número 3. Que evento levou à entrada do Brasil no conflito? Seria A, o telegrama Zimmermann, B, o medo de uma invasão argentina ao Brasil, C, navios brasileiros sendo torpedeados por submarinos alemães, ou D, ambições de conquistas na Península Itálica. Gui, sua resposta. Essa pergunta é boa. Eu quase ia falar que a letra é B, porque foi na Segunda Guerra que o Brasil tinha medo de uma invasão argentina, e o Getúlio Vargas até mandou um contingente de militares para o Rio Grande do Sul, para realmente estar preparados em caso de uma invasão argentina. Mas não foi o caso na Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, eu vou com a letra C. Navios brasileiros sendo torpedeados por submarinos alemães. Beleza. E João, qual é a sua resposta? A, o telegrama Zimmermann, B, medo de uma invasão argentina, C, navios brasileiros sendo torpedeados por submarinos alemães, ou D, ambições de conquistas na Península Itálica. Vou também de letra C, navios brasileiros sendo torpedeados por submarinos alemães. Mesmo sendo chato, empatando o jogo mais uma vez, né, Guilherme? É justamente a letra C. Deixa eu ver. Não tem como Eu acabei de pensar. É difícil não errar essa, eu acho, mas eu acho que não é chato quando acertam, até porque todos acertaram a resposta de forma correta, né? Acertar de forma correta é difícil. Mas parabéns aos dois, justamente isso. Os navios brasileiros, né? Eu acho que foi o navio Paraná, que foi afundado por um submarino alemão. Isso aí fomentou, né, uma insatisfação imensa dentro do Brasil à época. Inclusive, o presidente Venceslau Braz acabou por demitir um dos seus ministros que tinha descendência alemã, Lauro Müller, para quem quiser ler um pouco mais sobre a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial e, né, as ações que o presidente Venceslau Braz tomou à época para engatar o Brasil neste conflito. Então, os dois acertaram, é justamente isso, navios brasileiros sendo torpedeados por submarinos alemães. Parabéns aos dois, espero que vocês, ouvintes, tenham ido bem como o João e o Gui neste nosso shootout. Sem mais delongas, então, passando para o nosso quinto e último bloco do podcast Boleiros de Humanas, as alternadas.
Olá novamente, caro ouvinte, seja bem-vindo então ao nosso quinto e último bloco do podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E para esse nosso bloco, né, as alternadas, esse bloco onde temos um debate não moderado, não estruturado sobre o tópico em geral que debatemos hoje, sendo este a Primeira Guerra Mundial e, em especial, a Trégua de Natal de 1914, trago a pergunta que está moldada naquela tecla que eu bati muito nesse episódio, que seria, né, a motivação dos soldados, principalmente nesse início da Primeira Guerra Mundial. E aqui para os dois, para João e para Gui, vocês acham, né, acho que isso é uma pergunta mais histórica, se analisarmos os conflitos históricos, países, soldados, né, têm uma motivação maior para performar, para ter uma performance militar mais apurada, caso as motivações sejam, entre aspas, mais puras, alinhadas a um senso de patriotismo, até mesmo nacionalismo, não, obviamente, defendendo os ideais, a ideologia nazista nesse quesito, mas vocês acreditam que a ideologia é importante para a performance de um exército, de um país em determinado embate? Eu pontuo aqui, eu acho sempre... Eu gosto de fazer a análise com base nos Estados Unidos, por diversas vezes. Eu acho que é algo que é comum, né, para vários ouvintes. Se formos analisar aqui os conflitos dos Estados Unidos, pegar um conflito onde os Estados Unidos foi vitorioso, como, por exemplo, a Guerra de Independência norte-americana, onde existia, né, um senso de liberdade, de emancipação, e assim teria essa motivação, e comparar até mesmo com a Guerra do Vietnã, né, onde os Estados Unidos era amplamente superior ao inimigo, ao contrário da Guerra de Independência, por exemplo, onde os Estados Unidos, né, o exército continental, era bastante inferior ao forte exército britânico. Porém, na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos não obteve o mesmo sucesso. Seria isso por uma falta de motivações puras? E analisando isso no contexto da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, vocês acham que isso foi determinante para o resultado da Primeira e da Segunda Guerra Mundial? E por quê? Eu concordo sem dúvida nenhuma com o Gui. O nacionalismo, eu acho que pegou muito grande... foi uma figura muito grande, né? Acho que foi o que fez soldados na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, todas as guerras que a gente viu, fizeram eles lutarem pelas suas nações. Não somente o nacionalismo, mas também porque eles tinham, quando eles pensavam nas suas nações, eles pensavam que eles tinham algo para lutar, e isso seria suas famílias, seus familiares, seus próximos, e que ele estaria indo lá para lutar, representar alguém, pessoas que ele amava, que ele queria, assim, ele lutaria pelo seu país, consequentemente estaria lutando pelas pessoas que ele amava. Então, eu acho que nessa história toda, Gui, o nacionalismo com certeza é a figura mais importante. Depois, claro, em casos à parte, como acho que você falou também do Hitler, que o nazismo poderia ser um pouco afrontoso, dar medo às pessoas e dar razão deles irem ainda mais para a guerra, mas com certeza a primeira razão seria deles estarem indo à guerra pelo seu próprio país e não pelo nazismo nesse ponto, né? Mas acho que é isso, acho que é um bom ponto, muito bem explicado por Guilherme. Nacionalismo acho que seria a primeira figura, e também a questão familiar, de amor pela sua família, seus amigos, seus queridos, né?
Concordo em parte com o que vocês falaram, só para finalizar, que a gente está explorando boleiros de humanas. Eu acho que, principalmente nas guerras do século XX, séculos anteriores, o nacionalismo é importante, a motivação é principalmente importante. Mas eu acho que no sentido de ser vitorioso, né, em um conflito, mais do que ter uma ideologia, etc., que represente bem, ter uma motivação que ajuda os combatentes, os soldados, a acreditarem. Um líder que fomenta um sentimento que impulsa os combatentes no campo de batalha. Seja o Hitler, né, aqui, obviamente com todas as ressalvas, não estamos fazendo apologia ao nazismo, enfatizando o trabalho nazista, mas é inegável que o Hitler, por óbvio, angariou um suporte massivo dos soldados, daqueles que estavam em seu poder à época, e as forças armadas da Alemanha nazista lutavam com bastante fervor devido às políticas de Adolf Hitler. Obviamente não eram todos, sim, existem alguns relatos de indivíduos que eram dissidentes, mas isso não era a maioria. Por óbvio, a maioria da Alemanha nazista acreditava e lutava com fervor, e a máquina nazista, né, já tocamos nisso em outros episódios, principalmente no episódio das Olimpíadas de Berlim, era muito poderosa nesse aspecto. E aqui, usando o exemplo, novamente, dos Estados Unidos da Guerra do Vietnã, e até mesmo comparando lá atrás, no século XVIII, com a Guerra de Independência dos Estados Unidos, é justamente isso. Eu acho que os combatentes, né, utilizando esses dois exemplos gritantes, né, em termos de comparação de proeza militar, onde os Estados Unidos era muito inferior na sua guerra de independência e bem superior na guerra do Vietnã, no entanto, obteve resultados distintos e inesperados nos dois conflitos. Eu acho que no conflito da guerra de independência, por exemplo, os Estados Unidos tinha, né, em muitos quesitos, de forma romântica até, e óbvio, teve o auxílio de uma superpotência na França, mas em termos dos combatentes tinha, né, uma motivação extra que exauria qualquer componente do campo de batalha, né? Eles lutavam pela emancipação, pela liberdade, enquanto no Vietnã existia, né, essa retórica que estavam combatendo perigo vermelho, que estavam liberando o Vietnã, mas era uma guerra bastante distinta, onde os jovens eram forçados a lutar. Claro, existiam alguns combatentes que iam por vontade própria, mas, como sabem, a Guerra do Vietnã foi uma onde teve, né, esse recrutamento em massa de indivíduos jovens para lutar por falta de contingente. Então, eu acho que, de certa forma, que voltando para a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, a motivação obviamente, determinante no resultado desses conflitos. Eu acho que a proeza militar é igualmente, se não mais importante, e eu acho que é um combo das duas coisas, né? Se formos analisar a grande maioria dos conflitos mundiais, onde existe certa, não equiparação em termos de proeza militar, de potência, mas onde os dois lados estão, de certa forma, em patamares similares, eu acho que as motivações e as ideologias e os sentimentos que permeiam no campo de batalha em determinados lados são cruciais para determinar qual lado permeará e será vitorioso neste campo de batalha. Concorda, Gui? Eu concordo. Eu acho que sim. E acho que você falou tudo mais uma vez. Nada mais a declarar pela minha parte. E vou algo a declarar ou... Não, pode fechar aí. Pode fechar, Gui. Muito. Pode então, a mensagem de mais Natal uma vez... E muito bem, então mais uma vez, de todos nós, dos Boleiros de Humanas e do Poder 360,
feliz festas aos nossos ouvintes. Espero que vocês tenham um excelente final de ano e um excelente 2021. Um forte abraço, até a próxima. Tchau.